No vídeo de hoje, a gente dá sequência à nossa série de vídeos sobre um roteiro de leitura para a obra do Freud. Essa é a parte 2, tá? Essa parte 2, como vocês vão ver, ela é um presente para vocês, tá joia? São vários pequenos textos, um deles um pouquinho maior, mas não muito. Vários pequenos textos muito palatáveis, de fácil leitura. São resumos de, vamos dizer assim, da história da psicanálise ou de coisas a respeito genéricos sobre a psicanálise. Eles repetem, alguns deles repetem um pouco os temas, mas leiam todos, tá? Porque cada um deles traz algum pequeno elemento diferente do outro, eles não são iguais, e você vai fazendo, o conhecimento ele se constrói dessa forma, tá? E não se esqueçam que a gente está pegando um caminho que seja super palatável para preparar a gente para coisas mais complexas. Então, assim, às vezes você está lendo e fala, isso aqui é muito simples e tal. Não se deixe levar por essa sensação. Os textos são deliciosos, na minha opinião, e a gente vai encontrar pedreira, tá joia? Vocês vão ter pedreira lá para frente. Então aproveitem agora e vão construindo essa rede, essa base, para a gente entrar depois naquilo que fica mais complexo. E podem ter certeza que a ideia aqui é desenvolver uma compreensão da obra do Freud que ela é cronológica. Conceitualmente ela é cronológica. Os textos não são na ordem cronológica porque Freud vai e volta com os temas. Ele escreve em 1930 um texto sobre coisas que ele trabalhou em 1910. Ele escreve esses textos que eu estou dando para vocês são textos sobre o início da psicanálise, mas estão lá em 1920, 1910, 1915, 1930, tá joia? Então, confiem nesse caminho, tá joia? Então eu vou começar a sequência de hoje, são mais 4 textos nessa segunda parte que eu vou dar para vocês. O primeiro deles, eu escrevi aqui, se chama Sobre a Psicanálise. Percebam que todos esses textos, eles, tirando um que tem uns temas um pouco diferentes, eles tratam um pouco do que é a psicanálise, tá? Mas eles trabalham conceitos, tá joia? Podem ter certeza. Eu vou falar para vocês o que cada um deles trabalha. Por exemplo, sobre a psicanálise, então vamos lá. Está no volume 12 da Imago, tá? Esse é o volume 12 da Imago, e está no volume 10 da Companhia das Letras. Está aqui. Sempre lembrando que vocês têm aí os links, tá? Para acessar se vocês quiserem comprar na Amazon. Então, sobre a psicanálise, aqui na Imago, está na página 225. Então, o texto vai tratar, vou falar para vocês mais ou menos. Daquele início da psicanálise, o contato com Breuer, com Charcot, Liébaud, Bernheim, que são os precursores de Freud que trabalhavam com hipnotismo, a questão dos efeitos traumáticos, dos sintomas neuróticos, fala da associação livre, repressão, sexualidade, instintos sexuais, fala um pouco sobre a cultura, o papel da repressão na cultura, na civilização. O que mais? Fala de novo, sobre os atos falhos, os xistes, os sonhos, e acaba. É um resuminho, ele é bem pequenininho, esse daqui, tá joia? Então, fica a dica aí para vocês. Deixa eu só ver se ele tem esse mesmo nome, sobre a psicanálise na Companhia das Letras. Espera aí. Porque às vezes as traduções mudam e eu quero falar para vocês. Princípios básicos da psicanálise. Ele chama aqui, tá? Na Companhia das Letras, tá bom? Então esse é o primeiro texto, que seria na realidade o nosso 5º texto. É o primeiro da segunda parte. O segundo texto dessa segunda parte, do roteiro da leitura da obra do Freud, está no volume 13 da Imago, aqui volume 13, e no volume 11 da Companhia das Letras, tá joia? O nome do texto
o interesse científico da psicanálise. Deixa eu ver como é que ele chama aqui na Companhia das Letras. É o interesse científico da psicanálise. Na Imago, esse é o nome, e na Companhia das Letras, deixa eu ver se eu tenho a impressão que o nome está um pouco diferente. O interesse da psicanálise, muda um pouquinho, tá joia? Porque não faz sentido, porque não é só o interesse científico, tá? Embora seja. Mas, ó, ele é dividido em vários capítulos, esse texto. Olha do que ele trata. Eu vou mostrar para vocês. Aqui na Imago, ele vai estar na página 175. E ele é bem legal também para dar uma noção para a gente, viu? Introdutória da psicanálise. Porque olha só, ele vai trabalhar. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Tá aqui no índice, é melhor eu ver. Peraí. Ele vai trabalhar o interesse psicológico da psicanálise, que ou seja, a psicanálise ela é uma ciência psicológica e não médica. E qual que é o interesse psicológico da psicanálise? Aí ele fala assim, o interesse da psicanálise para as ciências não psicológicas. Então vamos lá, ele fala o interesse filológico da psicanálise, filologia é o estudo da linguagem, né? O interesse filológico da psicanálise, então ele vai estudar a relação da psicanálise com a linguagem, o interesse filosófico da psicanálise, o interesse biológico da psicanálise, ele vai fazer a relação entre a psicanálise e biologia, filosofia. O interesse da psicanálise de um ponto de vista de desenvolvimento. Olha que interessante. O interesse da psicanálise do ponto de vista da história da civilização. O interesse da psicanálise do ponto de vista da ciência da estética. O interesse sociológico da psicanálise. O interesse educacional da psicanálise. Olha quanta coisa nesse texto, tá joia? Então, fica como a segunda leitura para vocês nessa segunda parte. Estamos construindo a nossa base, hein? Terceiro texto da parte 2 do nosso roteiro. Esse delicioso 2 verbetes de psicanálise. Tá aqui, ó, 2 verbetes de psicanálise. Desculpa. 2 verbetes da enciclopédia. Freud escreveu para uma enciclopédia os verbetes psicanálise e libido. Entendeu? Então ele escreveu esses 2 verbetes, ele próprio, para ir para a enciclopédia. Então chama 2 verbetes da enciclopédia. Na Imago está no volume 18, está aqui. E na Companhia das Letras está no volume 15, esse aqui. Tá joia? Eu acho que aqui ele tem um nome um pouquinho diferente também. Acho que não é 2 verbetes. Se não estou enganado. Aqui não chama 2 verbetes, chama Psicanálise e Teoria da Libido, tá? Mas foram 2 verbetes que foram escritos para uma enciclopédia, tá joia? Olha só os temas que esses 2 verbetes abordam. Vou pegar aqui da Imago. Cadê? Ele está no volume do Além do Princípio do Prazer. 245. Olhem só os temas, que bacana. Percebem que são textozinhos que ele escreve para introduzir a psicanálise? Tem um monte, eu estou mostrando todos eles para vocês. Pincelados aí dentro da obra do Freud. 245, olha só. No verbete psicanálise, o Freud vai falar dos seguintes temas, ó. A história da psicanálise, resumido, né? São enciclopédicos, né? Sobre a catarse, que é o método catártico do Breuer, né? A transição para a psicanálise, ou seja, a saída do método catártico e a entrada na associação livre. O abandono da hipnose, tá? Que está ligado ao anterior, né? A transição para a psicanálise. A associação livre, que também está no mesmo contexto. A regra técnica fundamental, que é a associação livre, mas ele põe aqui num outro item. A psicanálise como arte interpretativa, ou seja, ele vai falar da interpretação, que é assim, fundamental na psicanálise. A interpretação dos atos falhos, olha só. A interpretação dos sonhos. A teoria dinâmica da formação dos sonhos, que é o conflito, né?
conflito moral, que é a base do inconsciente, simbolismo, que é fundamental nos sonhos e também na construção dos sintomas neuróticos, a significação etiológica da vida sexual, ou seja, a sexualidade na gênese do sintoma neurótico, a sexualidade infantil, o desenvolvimento da libido, que é a energia sexual mental, né, a libido, o complexo de Édipo, o fato do desenvolvimento sexual ser difásico, aqui ele vai falar dos períodos de desenvolvimento, fase de latência, a teoria da repressão, a transferência, as pedras angulares da teoria psicanalítica e história posterior da psicanálise, progressos recentes, narcisismo, desenvolvimento da técnica, a psicanálise como processo terapêutico, comparação entre psicanálise e métodos sugestivos, a relação da psicanálise com a psiquiatria, críticas e más interpretações da psicanálise, as aplicações e as correlações não médicas da psicanálise e a psicanálise como ciência empírica. Aqui ele vai para o segundo verbete, teoria da libido. O que é a libido? O contraste entre instintos sexuais e instintos do ego, ou seja, teoria dos instintos, a libido primitiva, sublimação, narcisismo, abordagem aparente às opiniões de Jung. Aqui ele vai fazer provavelmente uma crítica, né? Deixa eu só lembrar que ano que é. 1923, vai fazer uma crítica, provavelmente. O instinto gregário, impulsos sexuais inibidos quanto ao objetivo, provavelmente aqui é sublimação de novo. Reconhecimento de duas classes de instintos na vida mental. Eu não lembro exatamente aqui. É que esse texto eu não reli ele agora. Instinto de vida e instinto de morte, né, que eu imaginei. E a natureza dos instintos. Olha só. Isso tudo num texto. Claro que está tudo resumido. Aqui é um dicionáriozinho, olha só. É um mini dicionário de alguns conceitos fundamentais escritos pelo próprio Freud. Não percam. 2 verbetes de enciclopédia no volume 18. Tá joia? E mais um texto introdutório muito parecido com os demais, mas é outro texto. Cada texto tem as suas características específicas, então nunca é igual. Volume 19, que é o volume O Ego e o Id de outros trabalhos, tá? Na Imago. E volume 16, na Companhia das Letras. Esse aqui é uma breve descrição da psicanálise. Mais uma vez, um resuminho para a gente, escrito pelo próprio Freud. Ele vai estar aqui na Imago. Deixa eu ver se ele tem um nome diferente, uma breve descrição da psicanálise. Aqui no texto da Companhia das Letras, só para vocês saberem. Uma breve descrição da psicanálise. Resumo da psicanálise. Chama aqui, tá? Em vez de uma breve descrição da psicanálise. Ele se chama Resumo da Psicanálise, que é mais ou menos a mesma coisa, na Companhia das Letras. Então, aqui ele vai estar, na Imago, no volume, como eu já falei, 19, na página 215. Então, ele vai repetir muitos temas que vocês já vão estar conhecendo já na hora que vocês chegarem aqui. Temas que vocês já estão bem, começando a ficar super craques. Hipnotismo, a história com Breuer, a questão do método catártico, da hipnose, a descoberta da resistência, a questão da sexualidade, os atos falhos, os sonhos. Aqui ele já entra em um tema que tem alguns textos que ele não entra, que é sobre as resistências contra a psicanálise, a criação de alguns periódicos de psicanálise, a importância do Adler e do Steckel, que depois viraram dissidentes, a dissidência, de novo, de Jung e Adler.
fala de novo da rejeição da psicanálise, da teoria da libido, entra um pouquinho na questão do narcisismo, fala de novo do Édipo, e aí acaba o texto. Tá joia? Então, esses são os 4 textos que eu sugiro que vocês leiam na parte 2 como do roteiro da obra do Freud. Tá joia? Espero que tenha ajudado. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!